Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula aqui no Conceituar Concursos. Nós vamos continuar os nossos estudos sobre a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Estamos no tema relacionado com os contratos administrativos propriamente ditos. Na aula anterior, nós estudamos a formalização dos contratos e agora nós vamos verificar como a Lei de Licitações cuida das garantias. Em inúmeros casos, o licitante, para poder contratar com a administração pública, ele tem que assegurar condições de cumprimento das obrigações fixadas no contrato. Para isso, em alguns casos, a administração vai requerer que sejam apresentadas algumas garantias, e são essas que nós vamos ver a partir de agora. Para isso, eu preciso que você abra o seu material de estudo, vá na Lei 14.133 de 2021, no artigo 96, é o tema que nós vamos iniciar. Dentro do estudo abrangente dos contratos administrativos. O artigo 96 vai assim estabelecer: a critério da autoridade competente, essa expressão ela já é de plano, uma expressão importante, porque nem sempre a administração pública vai requerer a apresentação de uma garantia, depende do tipo de contrato a ser formatado, mas a lei vai outorgar a ela, a administração, a possibilidade de fazê-lo ao assim dispor. A critério da autoridade competente, em cada caso, poderá ser exigida mediante previsão no edital, e o edital que vai estabelecer se nessa ou naquela contratação haverá necessidade da prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e fornecimentos. A regra editalícia é que estabelecerá esse ponto das garantias. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia. Então, aqui a lei vai apresentar para nós 4 modalidades de garantias que, uma vez sendo fixado no edital que há necessidade do licitante apresentar essa garantia, a administração, por meio da lei, estabelece a esse licitante um catálogo de garantias possíveis. Ele vai optar por uma das seguintes modalidades de garantia. Pode ser uma caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública. Então, o licitante, o vencedor, que vai assinar o contrato, ele apresenta para assegurar que ele tem condição de arcar com o cumprimento daquelas obrigações, uma caução em dinheiro ou em título da dívida pública, emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados por seus valores econômicos conforme definido pelo Ministério da Economia. Aqui é importante apenas dizer que o licitante vai contratar, em alguns casos, um seguro específico, uma garantia específica. Nesse caso, pode ser a própria caução em dinheiro ou em título da dívida pública, de acordo com aquilo que é regulado pelo Banco Central do Brasil. Pode ser, e é o mais comum nós vermos em licitações, que o licitante opte por um seguro-garantia. Então, ele vai lá e contrata um seguro-garantia em uma dessas empresas que vendem seguros, e através dessa contratação ele apresenta aquela garantia junto à administração pública, que pode ser o seguro-garantia, ou mesmo a fiança bancária emitida por banco ou por instituição financeira devidamente autorizada a operar no país pelo Banco Central. Aqui, mais uma vez, o vencedor, aquele que é o contratado, ele vai, se ele optar, ele pode apresentar uma fiança bancária, dizendo que aqui está a garantia exigida pela administração lá no contrato e fixada no edital. Ou pode ser título de capitalização, também é uma outra forma de garantia. Nós temos um sistema de seguros no Brasil que cuida desse tema. Então, nós temos título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. Aqui são modalidades de prestação de garantia que o contratado poderá apresentar. Ele poderá optar por uma das aqui selecionadas: caução em dinheiro, seguro-garantia, fiança bancária ou título de capitalização, naqueles casos em que o edital trouxer a previsão da necessidade da prestação de garantia. E o contratado apresenta essa garantia com a documentação pertinente para a administração pública. É bom lembrar que, na hipótese de suspensão do contrato, o contrato pode ser suspenso por várias situações, mas aqui vai dizer que o contrato foi suspenso por uma ordem da administração ou por inadimplemento da administração. A administração determinou a suspensão do contrato, ou a administração não cumpriu com a sua obrigação. Ela está, a administração, inadimplente com os pagamentos. Então, haveria ali a suspensão do contrato
por uma dessas duas situações possíveis: ordem administrativa ou inadimplemento por parte da administração. Nesse caso, o contratado fica desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice do seguro até a ordem de reinício da execução ou adimplemento pela administração. Uma vez suspenso o contrato por ordem da administração ou suspenso o contrato por falta de pagamento por parte da administração, a própria lei vai garantir ao contratado que ele está desobrigado de renovar a garantia, já que o contrato está suspenso. Ele está desobrigado de endossar a apólice de seguro, até que haja o reinício da execução ou até que haja o adimplemento por parte da administração do pagamento que a ela cabe fazer. O edital, além disso, ele vai fixar prazo mínimo de 1 mês. Olha só, lá no edital vai estar descrito o prazo mínimo de 1 mês, contado da data em que a licitação foi homologada e anterior à assinatura do contrato, é claro, começa a contar do momento em que há a homologação da licitação e é anterior à assinatura do contrato para a prestação da garantia pelo contratado, quando ele optar pela modalidade prevista no inciso 2 do parágrafo 1º desse artigo. Ali ele vai apresentar um seguro-garantia. Então, suponhamos que o licitante tenha optado por apresentar um seguro-garantia, o contratado. Aí a administração vai dar a ele um prazo de 1 mês, contado do momento em que houve a homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para que ele apresente a documentação comprobatória da contratação desse seguro-garantia, porque essa documentação vai ser juntada aos autos daquela licitação para demonstrar exatamente que houve a prestação da garantia exigida no edital. E aí sim, nós temos, pelo menos minimamente, a possibilidade do cumprimento adequado do contrato, sob pena, eventualmente, do contratado ele ser sancionado e perder a garantia apresentada. Essas são as ideias iniciais sobre a garantia dentro da estrutura do artigo 96. Não se encerra por aqui, porque o 97 vai tratar especificamente do seguro-garantia. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado perante a administração. Ao longo da execução de um contrato administrativo, inúmeras situações podem ocorrer e levar esse contratado a não cumprir fielmente as cláusulas contratuais que foram estabelecidas em decorrência do processo citatório. Pode ser, inclusive, que o contratado preste o serviço de maneira inadequada, não observando as regras que foram fixadas no edital e no contrato. Em algumas situações, a administração vai impor a esse contratado multas. E essas multas podem ser, lá no futuro, pagas com o valor do seguro-garantia que esse contratado assinou e apresentou aquela apólice de seguro. A ideia básica é essa aqui do 97. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado perante a administração. E acrescenta à lei, inclusive, as decorrentes de multas ou os prejuízos e as indenizações decorrentes do inadimplemento das obrigações. O contratado não cumpriu as suas obrigações e pode gerar, em razão disso, prejuízo para a administração ou a necessidade de indenizações. O seguro-garantia visa justamente satisfazer essas hipóteses, observado, é claro, as seguintes regras nas contratações regidas por essa lei. Primeira regra: o prazo de vigência da apólice do seguro-garantia contratado será igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal. Aqui é importante, né? O prazo da apólice do seguro não pode ser inferior ao prazo do contrato. O prazo da apólice vai ser igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal, porque não tem o menor sentido do prazo da apólice ser inferior ao prazo contratual, porque não cobriria todo o período do contrato. E, além disso, deverá acompanhar as modificações referentes à vigência deste, mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora. Suponhamos que haja modificações contratuais relacionadas com a vigência do contrato. Em havendo modificações contratuais, tem que fazer aqui a emissão de um endosso lá pela seguradora, estendendo aquele período da garantia, do seguro-garantia contratado. Esse seguro-garantia, isso aqui é importantíssimo, ele vai continuar em vigor, mesmo se o contratado não tiver pago o prêmio nas datas convencionadas. Quando você contrata um seguro para o seu veículo, e às vezes não paga o prêmio do seguro integralmente,
O prêmio do seguro é o valor do seu contrato. Suponhamos que o seu veículo tenha sido segurado por R$ 4.000. Você pode pagar de uma única vez na sua seguradora, ou você pode parcelar a quantidade de vezes lá que aquela seguradora admitir. Aquelas parcelas que estão sendo pagas, embora o nome pareça uma coisa, ele significa outra. O prêmio do seguro é a parcela que a gente paga para ter a cobertura. Suponhamos que esse contratante, esse licitante, tenha ido a uma instituição financeira, esse contratado, melhor dizendo, não o contratante, porque o contratante é a administração. O contratado foi até uma instituição financeira e fez um contrato de seguro-garantia. Ele vai pagar as parcelas daquele contrato firmado. A lei vai dizer que, ainda que ele esteja em atraso com essas parcelas, a garantia daquele contrato de seguro estará rígida, porque não poderá haver prejuízo para a administração. Inclusive, a seguradora vai ter que levar isso em consideração ao firmar esse contrato. Veja se ficou claro no inciso 2 do artigo 97. O seguro-garantia continuará em vigor, mesmo se o contratado não tiver pago o prêmio nas datas convencionadas, mesmo que o contratado não tiver pago as prestações do contrato de seguro por ele firmado, o seguro-garantia estará em vigor, para que não possa haver prejuízo para a administração. Se ele não pagar o prêmio lá na data convencionada, a seguradora que resolva com ele. Mas a garantia ofertada à administração, a lei estabelece que a seguradora está obrigada com ela, inclusive. Nos contratos de execução continuada ou de fornecimento contínuo de bens e serviços, isso é muito comum em prestações de serviço, em contratos continuados que vão durar durante bastante tempo. Então, a execução continuada ou fornecimento contínuo de bens e serviços será permitida a substituição da apólice. Pode ser que, em determinado momento, na assinatura do contrato, o contratado apresentou uma apólice de determinado banco. Em aquela apólice de seguro que ela contratou, tinha um valor que, naquele momento, era o valor mais satisfatório. Estou tratando aqui como hipótese. Mas, ao longo do contrato, o contratado pode ter encontrado um contrato de seguro mais barato, que vai dar a mesma garantia, mas que ele terá que pagar menos. Ele pode apresentar para a administração o requerimento para a substituição da apólice de seguro-garantia. Isso poderá acontecer na data da renovação do contrato ou na data do aniversário do contrato, desde que sejam mantidas as mesmas condições e coberturas da apólice vigente. Quer dizer, a administração não terá prejuízo. O contratado apenas vai apresentar um outro seguro que ele contratou, e desde que nenhum período, claro, fique descoberto, ressalvado o disposto do parágrafo 2º do artigo 96. O parágrafo 2º do artigo 96, como nós já vimos, admite uma situação em que haveria um período que ficaria, entre aspas, aí, descoberto. Esse período que poderia ficar descoberto seria o período de suspensão do contrato, por ordem da administração ou por falta de pagamento por parte da administração. Aí, nesse caso, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice até o momento em que haja o reinício da execução do contrato ou do adimplemento por parte da administração. Essa é a única situação em que o contratado estaria desobrigado de renovar a garantia. No mais, se ele decidir fazer a substituição da apólice do seguro, ele pode fazê-lo na data da renovação do contrato ou na data do aniversário do contrato, desde que, como regra, não tenha nenhum prejuízo para as garantias ou para as coberturas daquele seguro e que não fique nenhum período descoberto. Aí a substituição da apólice pode ser feita, como eu disse, se o contratado encontrar uma condição melhor para ele nesse contrato de seguro, garantia mais à frente com outro banco, com outra empresa que trabalha com esse tipo de serviço. Aqui, a lei vai estabelecer alguns percentuais que a administração vai fixar lá no edital, para dizer assim, olha, contratado, no processo licitatório, você foi o vencedor, e ao assinar o contrato, nós estamos exigindo aqui no edital que você apresente, por exemplo, uma garantia das obrigações. Pode ser um seguro-garantia, por exemplo. E aí, nesse caso, a lei vai estabelecer qual é o percentual sobre o valor total daquela contratação que poderá ser exigido a título de garantia. Veja o 98. Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos, a garantia poderá ser de até 5% do valor inicial do contrato. Veja bem, o valor inicial do contrato, lá no edital, pode fixar, por exemplo, que é uma contratação de obras, serviços e fornecimento, a garantia poderá ser de até 5% do valor inicial do contrato. Então, nós temos um contrato de R$100.000, por exemplo, um contrato muito baixinho, né?
Essa garantia seria aí de R$ 5.000, por exemplo. Você vai escalonando para 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 100 milhões, você vai ver o tamanho desse seguro-garantia que deve ser contratado. Mas o artigo 98 vai estabelecer a hipótese desse percentual de 5% ser majorado até 10%, ser aumentado até 10%. A segunda parte, quando diz assim, autorizada a majoração desse percentual para até 10%. Quando é que a administração, ao invés de exigir 5% lá do seguro-garantia, por exemplo, ela poderia exigir 10% do valor inicial do contrato, desde que a administração justifique mediante análise da complexidade técnica e dos riscos envolvidos. O serviço, a obra, o fornecimento a ser realizado pelo contratado é complexo, a garantia que foi apresentada é uma garantia insuficiente, aí poderia ser majorado até 10%. Ele vai apresentar lá, por exemplo, a garantia contratada via uma organização bancária, por exemplo, para que, caso ele não cumpra com as suas obrigações, tenha um seguro-garantia para satisfazer minimamente os interesses da administração pública. Nas contratações de serviços e fornecimentos contínuos com vigência superior a 1 ano. Então, a administração fez uma contratação, por exemplo, de serviços e fornecimentos contínuos, e essa contratação é um contrato de 2, 3, 5 anos, a gente vai ver isso mais para frente, com vigência superior a 1 ano. Assim como nas suas subsequentes prorrogações, será utilizado o valor anual do contrato para definição e aplicação dos percentuais previstos no caput desse artigo. Então, nesse caso, nós temos uma contratação de serviços contínuos que é superior a 1 ano, vai perdurar por um prazo maior. Para estabelecer o percentual de 5% ou de 10%, não vai se verificar todo o período do contrato. Não, esse percentual vai ser feito anualmente, de acordo com o valor anual do contrato. Se eu somasse os 5 anos, daria um valor muito alto, mas aqui se estabelece que essa garantia vai ser estabelecida para calcular os 5% ou 10%, a depender do caso, pelo valor anual do contrato, para que se possa definir esse percentual. E aí o contratado sabe qual foi o valor anual e, com base naquele valor anual, vai ter uma agência financeira e contrata o seguro, por exemplo, que pode ser, como já assinalado, o seguro-garantia, que é uma das hipóteses de garantia que ele pode apresentar, a fiança bancária, pode ser também título de capitalização, pode ser uma calção em dinheiro. Diz o artigo 99 o seguinte: nas contratações de obras e serviços de engenharia de grande vulto. Se a gente for lá no artigo 6º dessa lei, nós vamos ver uma definição do que vem a ser obras e serviços de engenharia de grande vulto. E a lei vai dizer que é aquilo que o valor da contratação é superior a 200 milhões. Os valores, 200 milhões de reais. Os valores aqui fixados na lei tem um dispositivo que vai dizer que eles são atualizados anualmente. Esse valor foi atualizado no ano de 2023 e, atualmente, esse contrato tido como de grande vulto é aquilo que é superior a 239 milhões de reais. Então, nós temos aqui essa aplicação. Nas contratações de obras e serviços de engenharia de grande vulto, aquele que ultrapassa 239 milhões de reais, poderá ser exigida a prestação de garantia na modalidade seguro-garantia. Aqui é curioso que o artigo 99 já disse assim, ó, é de grande vulto, é superior a 239 milhões. Poderá se exigir a prestação de garantia e já fixou qual é a modalidade. Na modalidade seguro-garantia, com cláusula de retomada prevista no artigo 102 dessa lei. Primeiro, eu quero dizer o que a lei buscou estabelecer com essa expressão, cláusula de retomada. A cláusula de retomada, que nós vamos ver lá no artigo 102, é a possibilidade da própria seguradora executar o contrato. Então, teve a empresa que era contratada, o contratado ganhou a licitação, ele não conseguiu cumprir as obrigações, vai se acionar o seguro-garantia. Aí, a própria seguradora pode decidir ela própria fornecer o objeto do contrato. Isso é possível. Isso se chama cláusula de retomada. Mas deixando isso de lado, por enquanto. É uma contratação de grande vulto, poderá ser elegida a prestação de garantia na modalidade específica, que é o seguro-garantia, com a previsão de cláusula de retomada. E aqui, essa modalidade seguro-garantia vai ser em um percentual de até 30% do valor inicial do contrato. Veja que ultrapassou em muito os 5% anteriormente previsto ou os 10% anteriormente previsto, porque aqui é um serviço ou uma obra de engenharia de grande vulto.
aí a própria lei já outorga a possibilidade desse seguro-garantia alcançar até 30% do valor inicial do contrato, desde que haja, inclusive, a previsão da chamada cláusula de retomada, que eu vou citar aqui, como está lá no artigo 102. Lá, assim está estabelecido. Na contratação de obras e serviços de engenharia, o edital poderá prever a prestação de garantia na modalidade seguro-garantia e prever a obrigação de asseguradora, em caso de inadimplemento pelo contratado, assumir a execução e concluir o objeto do contrato. Aí tem algumas hipóteses ali estabelecidas. Quando diz assim, e poderá prever a obrigação da seguradora, em caso de inadimplemento, do não cumprimento das obrigações pelo contratado, a própria seguradora assumir a execução do contrato. Isso é a cláusula de retomada. Então, nesse caso, a seguradora vai firmar o contrato, vai assinar, inclusive, os termos aditivos, quando houver a previsão de cláusula de retomada, porque aí a seguradora tem todo o interesse em acompanhar o desdobramento do cumprimento das obrigações por parte do contratado. A garantia, diz o artigo 100, prestada pelo contratado, será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato. Terminou o contrato, não houve imposição de multas, não houve prejuízo, o contrato foi cumprido fielmente. Aquela garantia necessariamente vai ser liberada e vai ser restituída ao contratado. É o que acontece quando ele cumpre as suas obrigações. Ou vai ser restituída também após a sua extinção por culpa exclusiva da administração. Pode ser que a administração tenha dado causa, ela própria, exclusivamente, à extinção do contrato. Se a culpa é exclusiva da administração, libera-se a garantia e ela é restituída ao contratado. E quando essa garantia for dada em dinheiro, ela vai ser atualizada monetariamente. Pode ser que o contratado tenha optado por fazer uma caução em dinheiro. Suponhamos que essa caução ficou sob a tutela da administração durante a vigência do contrato, que foi de 2 anos, teoricamente. Ao final desse período, cumpriu as obrigações, a administração libera a garantia, restitui o valor. Se era caução em dinheiro, vai ser atualizado monetariamente, porque o contratado não pode sofrer prejuízo nesse caso. A hipótese aqui, quando há o cumprimento de todas as obrigações, e ao final, a garantia é devolvida ao contratado. Nos casos de contrato que implica a entrega de bens pela administração, existem muitos contratos administrativos em que a administração entrega bens, materiais, objetos, para que o contratado possa cumprir as cláusulas contratuais. Aí a lei vai dizer, naqueles casos de contratos em que impliquem a entrega de bens pela administração, para que o contrato possa ser executado, dos quais o contratado ficará como depositário. A administração não dê os bens para o contratado. Evidentemente, o contratado, durante a execução do objeto do contrato, ele vai ficar como depositário daqueles bens transferidos para a administração. Nesse caso, o valor desses bens deverá ser acrescido ao valor da garantia. É claro que pode ser que, em algum momento, esse contratado desapareça com esses bens pertencentes à administração, por alguma razão. Aí a lei já cuidadosa estabelece, nesse caso, em que o contratado está como depositário de bens da administração, na hora dele contratar o seguro, lá no valor da garantia, já vai estar inserido os valores necessários para o ressarcimento da administração, no que se refere aos bens em que o contratado está como depositário. A regra do artigo 101 é mais uma garantia para a administração, para que ela não venha a ser prejudicada em caso de descumprimento de obrigações, por exemplo, por parte do contratado. Na contratação de obras e serviços de engenharia, nós já vimos, o edital pode exigir a prestação da garantia na modalidade seguro-garantia, nós já vimos, e prever a obrigação de a seguradora, em caso de inadimplemento do contratado, assumir a execução e concluir o objeto do contrato. Nesse caso, nós temos a cláusula de retomada, que nós já vimos, que é aquela situação em que a própria seguradora executa o objeto do contrato. É possível, diz assim, olha, obras e serviços de engenharia, isso é complexo, né? O edital poderá exigir a prestação de garantia, nós já vimos que essa garantia é da modalidade seguro-garantia e pode prever, não está obrigado a fazê-lo. O edital poderá exigir
o edital poderá prever a obrigação de a seguradora, em caso de inadimplemento, de não cumprimento das obrigações pelo contratado, a seguradora assumir a execução e concluir o objeto do contrato. Hipótese em que, nessa cláusula de retomada, a seguradora deverá firmar o contrato. Se o edital trouxe a possibilidade, nesse caso, da cláusula de retomada, se a seguradora já sabe que, eventualmente, se o contratado não cumprir as suas obrigações, ela poderá ter que ela própria executar o contrato, nesse caso, ela vai assinar o contrato também, a seguradora. Vai firmar o contrato, inclusive os aditivos, como interveniente anuente, e poderá, como interveniente anuente, dizendo que a seguradora é interveniente naquele contrato e ela está ciente. E poderá a seguradora, nesses casos, porque ela tem que defender os seus interesses. Ela poderá ter livre acesso às instalações em que for executado o contrato principal, justamente para constatar se as obrigações por parte do contratado estão sendo executadas. Poderá acompanhar a execução do contrato principal. Poderá ter acesso à auditoria técnica e contábil. Poderá requerer esclarecimentos ao responsável técnico pela obra, pelo fornecimento. Eu pergunto a você, por que nesse caso a seguradora poderá ter todos esses direitos? Porque pode, nessa hipótese, a seguradora ser obrigada a cumprir o objeto do contrato, que é a cláusula de retomada. Para ela poder se assegurar de eventuais prejuízos futuros, ela também faz uma espécie de fiscalização. Ela tem o direito de fazer. Além disso, a emissão de empenho em nome da seguradora, haverá, se ela tiver que executar o contrato, o empenho para posterior pagamento vai ser emitido em nome da seguradora ou a quem ela indicar para a conclusão do contrato, e será autorizado desde que demonstrada a sua regularidade fiscal. Nessa hipótese, o contratado inicial não conseguiu cumprir a obrigação. A seguradora, dentro da cláusula de retomada, é que vai concluir o objeto do contrato. Nesse caso, é garantida a emissão de empenho em nome da seguradora ou de quem ela indicar para a conclusão do contrato, mas isso será autorizado desde que demonstrada a sua regularidade fiscal, desde que a seguradora esteja regular no âmbito fiscal, desde que aquele a quem ele indicou para a conclusão do contrato esteja regular com as suas obrigações fiscais. Aí poderia, nesse caso, sim, se estabelecer a nota de empenho para a seguradora ou essa pessoa a quem ela indicar. Além disso, a seguradora poderá subcontratar a conclusão do contrato total ou parcialmente. Esse ponto aqui é um ponto importante, porque às vezes, e muitas vezes, a seguradora não terá a expertise necessária para ela própria executar um projeto de engenharia, uma obra, um serviço de engenharia. Invariavelmente, ela não tem essa competência. A lei vai dizer, nas situações em que a seguradora vai ter que cumprir o objeto do contrato, é permitido que ela subcontrate outras empresas para a conclusão do contrato. Ela pode subcontratar total ou parcialmente, principalmente quando ela não tiver a expertise necessária. Estamos cuidando aí da cláusula de retomada, que é a regra do artigo 102, importante também dentro do tema relacionado com as garantias. Aqui o parágrafo único do artigo 102 assim estabelece: na hipótese de inadimplemento do contratado, serão observadas as seguintes condições. O contratado não cumpriu com os termos contratuais, está inadimplente com suas obrigações. Então, quando houver a inadimplência do contratado, a lei vai estabelecer duas disposições que deverão ser observadas. Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, na chamada cláusula de retomada, estará isenta de obrigação de pagar a importância assegurada indicada na apólice. O contratado inicialmente contratou uma apólice de seguro, pagou um valor X para ser segurado em 10 vezes X ou mais. Como houve a cláusula de retomada e a própria seguradora executou o objeto do contrato, se ela executar o objeto do contrato, ela estará isenta de pagar a importância assegurada, porque ela executou o objeto do contrato, porque senão seria enriquecimento ilícito por parte da administração pública. E no caso do inciso 2, caso a seguradora não assuma a execução do contrato, caso não tenha previsão da cláusula de retomada e a seguradora não assuma a execução do contrato, mas o contratado está inadimplente, ele não consegue cumprir as suas obrigações, aí a seguradora vai pagar a integralidade da importância assegurada indicada na apólice. É a situação jurídica aqui prevista. Olha, a seguradora não vai assumir a execução do contrato,
o contratado está inadimplente, nesse caso, a seguradora paga para a administração a integralidade da importância segurada, conforme aquilo que está especificado na apólice. Nós tivemos aqui, nesse primeiro momento, uma ideia bastante ampla das questões relacionadas com as garantias nos contratos administrativos dentro da lei de licitações. Esse tema, às vezes, ele aparece, busquei essa questão só para trazer uma ilustração de como pode ocorrer em prova. A critério da autoridade competente, poderá ser exigida, mediante previsão no edital, a prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e fornecimentos, desde que, diz assim, o contratante opte por uma das seguintes modalidades de garantia: caução em dinheiro, seguro-garantia ou fiança bancária. Aqui eu vou acrescentar que essa questão é de 2022, mas em 2023 a lei foi alterada e ela criou uma quarta modalidade de garantia, que é o título de capitalização custeado por pagamento único. Mas não é o fato de não estar escrito na alternativa A, o título de capitalização custeado por pagamento único, que a torna errada, não. O que torna a alternativa A errada é que ela escreveu assim: o contratante opte por uma das seguintes modalidades de garantia. O contratante é a administração pública. A administração pública, ela vai contratar um seguro de garantia para o contrato que ela está fazendo com o particular. Quem tem que apresentar uma garantia é o particular contratado e não a administração. O errado aqui é quando escreveu o contratante. Não é o contratante, é o contratado. A alternativa A é falsa. Vamos na B. O valor inicial pago nas contratações de obras, serviços e fornecimentos seja de até 20%. Ora, o valor inicial, o valor do contrato inicial para se estabelecer garantia vai ser de até 5%, podendo chegar a 10%. Não é até 20% do valor inicial do contrato. Essa questão de 20% não está prevista na lei. Diz a alternativa C: o prazo de vigência da apólice será igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal. Verdade. O prazo do seguro constante lá na apólice não pode ser inferior ao prazo do contrato principal. Me parece que a C é a alternativa correta, porque o prazo da apólice vai ser igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato. Então, vamos olhar na alternativa D. O valor inicial do contrato nas obras, assim é como está na questão. O valor inicial do contrato nas obras, das contratações de obras, acho que deveria ser assim. O valor inicial do contrato nas contratações, vou tirar isso nas obras, mas esse não é o erro, não. O valor inicial do contrato nas contratações de obras, serviço de engenharia de grande vulto, seja de até 30%. Veja bem, olhe para o enunciado. A critério da autoridade competente poderá ser exigida, mediante previsão no edital, a prestação de garantias. Agora, leia a letra D. O valor inicial do contrato nas contratações de obras, serviço de engenharia de grande vulto, seja de até 30%. Espera aí. O valor inicial do contrato seja de até 30% do quê? Não é o valor inicial do contrato nas contratações de obras e serviços de engenharia de grande vulto que vai estabelecer a necessidade do seguro-garantia, a administração que vai fixar se é necessário estabelecer uma modalidade de garantia qualquer. E aí esse percentual de 30% é sobre o valor inicial do contrato. Não é o valor inicial do contrato em obra de engenharia de grande vulto seja de 30%, porque eu não sei que é 30% do quê. O que eu preciso estabelecer é, em se tratando de contrato de obras e serviços de engenharia de grande vulto, aí a administração vai requerer o seguro-garantia, e esse seguro-garantia é que será de 30% do valor inicial do contrato. Não é o valor inicial do contrato que tem que ser de 30%, é o seguro de garantia que tem que ser de até 30% do valor inicial do contrato. E isso torna essa assertiva equivocada, é a C, portanto, aquela que o candidato deveria, nessa questão, marcar. Com isso, nós chegamos, dentro ainda dos contratos administrativos, da alocação de riscos. Ora, quando a administração faz uma contratação e firma um contrato, nesses contratos administrativos, pela sua própria natureza, nós temos, em algumas situações, riscos na sua execução. Riscos que podem surgir por diversas situações. Sem entrar em detalhes, nós temos uma tragédia acontecendo agora, no ano de 2024, no Rio Grande do Sul. E essa tragédia que está acontecendo com uma enchente nunca antes vista, as maiores cheias do Lago Guaíba, por exemplo, elas provocaram rompimento de contratos, atrasos, cumprimento de obrigações, uma série de outras situações
que terão que ser verificadas no futuro, inclusive com um aumento ou com um incremento gigantesco da prestação de serviço por parte de contratados pela administração pública, porque aqueles contratos serão extremamente aumentados, majorados, em razão da gravidade das situações ali apresentadas. Claro que na matriz de risco formulada nos contratos, ou nas matrizes de riscos, não se conseguiu capturar uma situação como aquela. Mas eu estou apenas dizendo que situações como aquela, no Rio Grande do Sul, como aqui ali ocorreu, indicam necessariamente que existem riscos que muitas vezes não são ponderados. Existem outros que são. Mas aqui é uma ideia dentro da perspectiva da alocação de riscos. O contrato poderá identificar os riscos contratuais previstos, porque alguns já são previstos, e previsíveis. Nesse caso, o contrato vai prever a matriz de alocação de riscos. Ora, o contrato já sabe quais são os riscos previstos na sua execução, já está identificado, e quais são os riscos presumíveis. E vai prever os riscos previstos e presumíveis na matriz de alocação de riscos. E esses riscos serão distribuídos, serão alocados entre o contratante e o contratado, entre o Estado e o particular contratado, mediante a indicação, lá no contrato, daqueles riscos que serão assumidos pelo setor público, pela administração pública, e aqueles riscos que serão assumidos pelo setor privado, ou daqueles a serem compartilhados pelo setor público e pelo setor privado. Isso deve estar identificado lá no contrato, principalmente nessas obras que a administração federal, a administração estadual contrata, obras de grande vulto, que eu tenho que ter uma matriz de risco muito cuidadosa, que existem consequências jurídicas importantes ali, caso alguma situação indesejada aconteça. A alocação de risco, diz o parágrafo 1º, de que trata o caput desse artigo, considerará incompatibilidade com as obrigações e os encargos atribuídos às partes do contrato, vai considerar qual é o encargo que cabe a cada uma das partes, qual é a compatibilidade com essas obrigações, vai considerar ali a alocação, a natureza do risco que está sendo analisada, o beneficiário das prestações a que se vincula e a capacidade de cada setor para melhor gerenciar esses riscos. Isso deve estar previsto lá no nosso contrato. A alocação de risco de que trata o caput desse artigo considerará, vai levar em apreço a compatibilidade com as obrigações, os encargos que cabem a cada uma das partes, olhando a natureza do risco, o beneficiário das prestações e a capacidade de cada setor para gerenciar esses riscos. Os riscos que tenham cobertura oferecida por seguradoras, existe um risco contratual previsto. Não quer dizer que vai acontecer, né? Mas já está previsto. Nesse caso, nós podemos contratar um seguro. Se houver a contratação de um seguro que está abarcando justamente aquela hipótese do risco, o risco que tem a cobertura oferecida por seguradora, esses riscos serão, não obrigatoriamente, eles serão preferencialmente transferidos para o contratado. Porque, nesse caso, o contratado contrata o seguro e já na apólice do seguro existe aí a especificação daquele risco que já foi identificado. A alocação dos riscos contratuais será quantificada para fim de projeção dos reflexos de seus custos no valor estimado da contratação. Então, produz-se ali a matriz de alocação de riscos e a alocação dos riscos contratuais, ela vai ser quantificada para poder estabelecer um valor, para se projetar os reflexos dos seus custos no valor estimado da contratação, porque tudo aquilo deve estar inserido dentro do valor estimado da contratação. A matriz de alocação de riscos vai definir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato em relação a eventos supervenientes, a eventos posteriores, e deverá ser observada na solução de eventuais pleitos das partes. Pensa mais uma vez na tragédia sulista que nós estamos vendo aí, em uma situação em que alguns daqueles riscos, por exemplo, já estivessem minimamente calculados, não a integralidade daquele risco. Mas numa situação como aquela, já haveria a possibilidade de uma discussão entre as partes do reequilíbrio financeiro. Se a situação ocorrer, haverá um custo muito maior para o fornecedor, por exemplo, o Estado vai ter que fazer ali um reequilíbrio financeiro. É a previsão no parágrafo 4º. A matriz de alocação de risco vai definir o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em relação a eventos que aconteceram posteriormente, supervenientes, e deverá ser observada na solução de eventuais pleitos das partes a matriz de alocação de risco. O que estava lá? O que nós constamos nessa matriz de risco? Porque qualquer discussão posterior vai levar em consideração aquilo que está constando na matriz de alocação de risco. Sempre que atendidas
as condições do contrato e da matriz de alocação de risco, observe essa construção. Sempre que atendidas as condições do contrato e sempre que atendidas as condições da matriz de alocação de riscos, será considerado mantido o equilíbrio econômico-financeiro, renunciado às partes aos pedidos de restabelecimento do equilíbrio relacionado aos riscos assumidos. Esquece o exceto. Pensa só nisso. Lá, nas condições estabelecidas no contrato, já foram fixadas as questões dos riscos, e nós temos as condições da matriz de alocação de risco. O que aconteceu foi tudo aquilo que consta no contrato, ou tudo aquilo que está nas condições da matriz de alocação de risco. Nesse caso, se a situação aconteceu, não houve desequilíbrio econômico-financeiro. Nós vamos manter a ideia de que o equilíbrio econômico-financeiro está pleno, renunciando às partes aos pedidos de restabelecimento do equilíbrio relacionado aos riscos assumidos, desde que tenham sido atendidas as condições do contrato. Quando é que poderá haver uma solicitação para uma análise para o reequilíbrio econômico-financeiro? É o exceto. Exceto no que se refere às seguintes situações. As situações aqui apresentadas, elas justificam o reequilíbrio econômico-financeiro. Veja bem, quando as alterações forem unilaterais determinadas pela administração. A administração fez modificações, as alterações unilaterais determinadas pela administração nas hipóteses do inciso 1 do caput do artigo 124, que eu trago aqui. Os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados com as devidas justificativas nos seguintes casos. Pode ser alterado unilateralmente pela administração. Quando que a administração, por ato próprio, sem contar com a concordância da outra parte, pode alterar um contrato administrativo? Quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica a seus objetivos. Quando, por exemplo, for necessária a modificação do valor contratual em decorrência do acréscimo ou diminuição quantitativa do seu objeto, nos limites permitidos por essa lei e segue relação. Nessas situações, como a alteração contratual foi unilateral, se vai gerar mais custos para o contratado, tem que haver aqui o reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro. São situações que justificam. É a hipótese em que há alteração unilateral determinada pela administração. Quando também poderá haver uma verificação para o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro. É a hipótese do inciso 2 do parágrafo 5º. Quando se referir a aumento ou a redução por legislação posterior dos tributos diretamente pagos pelo contratado em decorrência do contrato. No contrato tinha uma previsão de uma tributação X. Ao longo do tempo, uma nova lei entra em vigor e majora, por exemplo, essa tributação, ou reduz o valor da tributação. Aí teria que se fazer um restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, porque senão o contratado poderia estar sendo prejudicado com a majoração da tributação, ou poderia estar sendo beneficiado com a diminuição do valor da tributação. É um caso que justifica o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro nos contratos com a administração pública. Dentro ainda da ideia contratual, para fechar esse tópico da alocação de risco, diz o artigo 103. O contrato poderá identificar os riscos contratuais previstos e presumíveis, como nós já vimos no 103, e vai prever a sua matriz de alocação de riscos, dividindo esses riscos entre o contratante e contratado, como nós já vimos. Agora nós vamos no parágrafo 6º. Na alocação de que trata o caput desse artigo, que eu acabei de citar novamente, poderão ser adotados métodos e padrões usualmente utilizados por entidades públicas e privadas. Então, nós queremos determinar aqui as questões relacionadas com os riscos contratuais previstos e presumíveis, e prever a sua matriz de alocação de risco. Nesse caso, a alocação desses riscos poderão ser adotados métodos e padrões que são normalmente utilizados por entidades públicas e privadas, e os ministérios e as secretarias supervisores dos órgãos e das entidades da administração pública poderão definir os parâmetros e o detalhamento dos procedimentos necessários à sua identificação, alocação e quantificação financeira. Aqui é um estudo necessário e específico feito pelos ministérios, pelas secretarias, supervisores dos órgãos das entidades da administração, para poder fazer a identificação dos riscos, a alocação dos riscos e a quantificação financeira desses riscos. Para poder estabelecer isso, pode-se usar métodos e padrões que são conhecidos por entidades públicas e privadas. É justamente um conhecimento científico para se estabelecer a alocação de riscos
dentro dos contratos administrativos. Com isso, nós chegamos às prerrogativas da administração. Em contratos administrativos, a administração pública ela tem inúmeras prerrogativas. Sim, tem mesmo, justamente para satisfazer o interesse da sociedade. Diz o nosso artigo 104, ao cuidar dessas prerrogativas. O regime jurídico dos contratos instituídos por essa lei, eles outorgam, eles conferem à administração, em relação a esses contratos, as prerrogativas dele. O que a administração pode fazer nesses contratos administrativos que são sujeitos ao regime jurídico próprio? Quais são as prerrogativas? A administração pode modificar o contrato. E ela pode modificar o contrato unilateralmente. Modificá-los unilateralmente, sem anuência da outra parte, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitado, é claro, os direitos do contratado. Mas, nesse caso, se é para atender às finalidades de interesse público, a administração não precisa necessariamente da concordância, da anuência do contratado. Ela modifica o contrato unilateralmente, preservando, é claro, os direitos do contratado. Mas ela pode fazer isso unilateralmente, porque é uma prerrogativa da administração, quando for para o atendimento de interesse público. Ela pode extinguir o contrato, mais uma vez poderá fazê-lo unilateralmente, nos casos especificados nessa lei, que veremos mais à frente, que são casos de extinção do contrato. E ela pode fazer isso de maneira unilateral. A administração tem uma prerrogativa muito importante, que é um papel realizado pelo fiscal do contrato, que é fiscalizar a execução do contrato. Isso é uma prerrogativa. Ela pode aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do contrato. O contratado não cumpriu as suas obrigações totalmente ou parcialmente, a administração pode aplicar sanções. Tem um tópico específico em que nós vamos estudar as sanções possíveis. Pode a administração ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis e utilizar pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato nas seguintes hipóteses. Olha essa prerrogativa, como ela é importante. A administração pode provisoriamente ocupar bens móveis e imóveis do contratado, pode utilizar pessoal do contratado e serviços vinculados ao contratado, que é o objeto do contrato, nas seguintes hipóteses. Quando houver risco à prestação de serviços essenciais, a administração faz quase como se fosse uma intervenção lá no contratado, porque há risco à prestação de serviços essenciais. Então, ela ocupa provisoriamente para que o contrato seja cumprido. Ela pode também, em razão da necessidade de acautelar a apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, inclusive após a extinção do contrato. Então, garante a possibilidade da administração ocupar provisoriamente bens e imóveis e utilizar pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, quando ela entender que há necessidade de proteger provas, de acautelar a apuração administrativa de faltas contratuais, inclusive depois da extinção do contrato. Ela pode ainda assim ocupar para buscar o esclarecimento de uma apuração administrativa em decorrência de faltas contratuais. São prerrogativas muito importantes que a lei concede à administração pública no que se refere aos contratos administrativos. Dito no parágrafo 1º, as cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado. Aqui já não é mais unilateral. Nós estamos falando aqui dos direitos do contratado no que se refere às cláusulas econômico-financeiras e monetárias. Essas não podem ser alteradas sem que o contratado concorde antecipadamente, dê a sua anuência prévia. Se o contratado não concordar previamente, as cláusulas econômico-financeiras e monetárias não podem ser alteradas. Na hipótese prevista no inciso 1 do caput desse artigo, qual é a hipótese do inciso 1? É quando a administração pode modificar unilateralmente para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os interesses ou os direitos do contratado. Nessa hipótese, as cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual. Imagine que a administração modifique unilateralmente as cláusulas contratuais para, segundo o entendimento da administração, atender às finalidades de interesse público. Se isso gerar para o contratado, por exemplo, um custo maior, nós temos o parágrafo 2º para corrigir. Nesse caso,
as cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual. Por exemplo, para que o contratado não venha a sofrer prejuízo em razão de uma modificação unilateral realizada pela administração pública. Aqui são as prerrogativas da administração. Agora nós vamos verificar a questão da duração dos contratos. Dentro da duração dos contratos, existem alguns prazos que nós vamos precisar observar, também são prazos importantes, apenas para citá-los, não que eles sejam necessariamente, dentro dos nossos processos seletivos, cobrados com frequência, porque ainda não foram. A lei é razoavelmente nova para nós, nós não temos nem tantas questões ao longo do tempo. Tanto é que eu busco de outros concursos para ilustrar. Mas aqui nós estamos tratando da questão da duração dos contratos administrativos, assim estabelece o artigo 105, ao cuidar do termo. A duração dos contratos regidos por esta lei será prevista em edital. Ok. Nós temos aqui um edital que já vai prever previamente qual é o prazo de duração do contrato para aquele licitante que for o vencedor. E deverão ser observados, no momento da contratação e a cada exercício financeiro, a disponibilidade de créditos orçamentários. Ora, no momento em que a administração for assinar o contrato, ela tem que saber se ela tem disponibilidade de créditos orçamentários para aquela contratação. A cada exercício financeiro, a administração tem que novamente verificar se ela tem disponibilidade de créditos orçamentários para aquele contrato. Se ela não tiver, ela não poderá mantê-lo. Bem como a previsão no plano plurianual. Então, nós temos um plano plurianual que deve ter a previsão para aquele tipo de contratação, quando ultrapassar um exercício financeiro. Então, vai ultrapassar um exercício financeiro, mais de um ano lá, que é o exercício financeiro, tem que haver a disponibilidade de crédito orçamentário, bem como a previsão para essa contratação no plano plurianual, quando aquele contrato ultrapassar um exercício financeiro, tem que haver essas previsões no que se refere à duração dos contratos. Aí o 106 vai apontar para nós alguns prazos, ou algumas primeiras notícias sobre prazos. Diz o 106. A administração poderá celebrar contratos com prazo de até 5 anos, nas hipóteses de serviços e fornecimentos contínuos, observadas as seguintes diretrizes. Esse prazo é um prazo importante, que você vai contratar serviços e fornecimentos contínuos, serviço de manutenção e limpeza, por exemplo, você vai ficar fazendo licitação todo ano? Não. Aí faz aqui uma contratação por um prazo de 5 anos, 60 meses. Se tratando de fornecimentos contínuos ou de serviços, observadas as seguintes diretrizes. 1. A autoridade competente do órgão ou da entidade contratante deverá, para poder fazer esse contrato por prazo de até 5 anos, deverá atestar a maior vantagem econômica vislumbrada em razão da contratação plurianual, da contratação por mais de um ano, né, que vai chegar a ser quinquenal. Uma contratação por 5 anos, a administração já justifica que aquela contratação é mais vantajosa para a administração pública. A autoridade competente deve justificar. Para se poder fazer um contrato com prazo de até 5 anos, nas hipóteses de serviços e fornecimentos contínuos, a administração deverá atestar no início da contratação e a cada exercício financeiro. Então, no início da contratação, ela já atesta e a cada novo exercício financeiro, ela atesta novamente a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação e a vantagem na sua manutenção daquela maneira. Além disso, a administração terá a opção de extinguir o contrato sem nenhum custo, quando não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade, ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem. Então, ela poderá contratar por 5 anos, por até 5 anos, mas ela pode extinguir o contrato sem nenhum custo para a administração, quando não dispuser de créditos orçamentários para manter o contrato, não tem dotação orçamentária, ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem, ela poderá extingui-lo sem custo, nesses contratos em que ela poderá fazer por até 5 anos, que é a hipótese de serviços e fornecimentos contínuos. A extinção mencionada aqui no inciso 3, em que se trata da hipótese de extinção do contrato sem ônus, ocorrerá apenas na próxima data de aniversário do contrato. Então, tem um contrato vigente, quer extinguir, vai fazer na próxima data de aniversário do contrato e não poderá ocorrer em prazo inferior a 2 meses, contado da referida data. A doutrina que estuda esse tema diz que esse parágrafo primeiro é um parágrafo primeiro mal redigido, que a leitura dele gera complicações. Tem alguns estudiosos de licitações que vão estabelecer o seguinte, que esse prazo não inferior a 2 meses é aquele prazo para a administração poder fazer uma nova licitação,
quando ela decidir extinguir o contrato, se ela entender, por exemplo, que não mais oferece vantagem. Aí ela vai extinguir o contrato e isso vai acontecer na próxima data de aniversário do contrato, por exemplo, e ela vai ter um prazo de 2 meses para fazer uma nova licitação. Por isso que não poderá ocorrer em prazo inferior a 2 meses. Pode ser que ela estabeleça um prazo maior, que a licitação demore mais tempo, uma nova licitação. Mas em prazo não inferior a 2 meses, justamente para dar tempo da administração realizar um novo procedimento licitatório quando ela entender que aquele contrato não mais a interessa. Aplique-se o disposto nesse artigo ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática. Aí nós poderíamos ter, em tratando de aluguel de equipamentos, contrato de até 5 anos, por exemplo, poderíamos ter contrato de até 5 anos na utilização de programas de informática também, e as demais regras aqui estabelecidas no que se refere a esse prazo inicial de até 5 anos para os contratos administrativos. Mas nós temos algumas exceções que começam a surgir para nós aqui no artigo 107. Os contratos de serviços e fornecimentos contínuos, eles poderão ser prorrogados sucessivamente. Isso aqui é importantíssimo. Eu vou dizer para você de maneira muito clara porque é importantíssimo. Você já sabe que eu lidei com licitações e contratos em uma determinada unidade da Polícia Militar. E quando eu assumi a seção, eu não tinha a expertise necessária para lidar com o processo estatório. Tive que estudar bastante para conseguir minimamente realizar as minhas atribuições com a competência exigida pela minha chefia. Nesse caso, tinha alguns contratos que estavam em vigor. Aqueles que podiam ser prorrogados, nós fomos prorrogando. Agora se estabelece a possibilidade da contratação por até 5 anos, aquilo que nós já vimos, por esse prazo, e as prorrogações sucessivas. E aí tem um limite, que é de 10 anos. Observe aqui. Os contratos de serviços e fornecimentos contínuos poderão ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal. Então, o contrato é de 5 anos, nós podemos ir prorrogando até chegar a 10, desde que haja previsão dessas prorrogações em edital e que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a administração, permitindo a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes, se a administração entender que não é mais conveniente. Mas ela pode prorrogar sucessivamente, chegando ao limite máximo de 10 anos, que é a vigência máxima decenal. Essa é uma possibilidade melhor agora, permitindo que esse contrato chegue a 10 anos, facilita para que não se tenha que fazer uma licitação a todo tempo. A regra do artigo 108, ela vai fazer citação a inúmeros dispositivos. Eu fiz um recorte pequeno aqui sobre alguns deles, só para nós podermos identificar. Diz o 108. A administração poderá celebrar contratos com prazo de até 10 anos, que é um novo prazo. Inicialmente, que nós vimos lá, era de até 5 anos, mas pode ser de até 10 anos nas hipóteses previstas nas alíneas F e G do inciso 4 e nos incisos 5, 6, 12, 16 do caput do artigo 75. Eu não trouxe todas as hipóteses, eu trouxe apenas algumas. É dispensável a licitação para contratação que tenha por objeto, a linha F, bens ou serviços produzidos ou prestados no país, que envolvam cumulativamente alta complexidade tecnológica e defesa nacional. Nesse caso, a administração poderia fazer um contrato de até 10 anos. Ou materiais de uso das Forças Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter a padronização. Seria dispensável a licitação e o contrato poderia ser de até 10 anos. É uma exceção. E as outras hipóteses que estão lá no artigo 75, você pode retomar posteriormente, se você achar que convém dar uma verificada nessas outras hipóteses. Aqui eu só trouxe para ilustrar. A administração também poderá estabelecer a vigência por prazo indeterminado. É possível que hajam contratos administrativos com prazo indeterminado e, por mais estranho que num primeiro momento pareça, eles são muito comuns e você vai ver por quê. A administração poderá estabelecer a vigência desse contrato por prazo indeterminado naqueles casos em que a administração seja usuária de serviço público oferecido em regime de monopólio, desde que comprovada a cada exercício financeiro a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação. O que a doutrina cita nessa hipótese de contrato por prazo determinado é contrato, por exemplo, de prestação de serviço de energia elétrica, fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água, que é um monopólio do próprio Estado, empresa prestador de serviço, e aí teria um contrato por prazo indeterminado, já que nós estamos usando serviço público oferecido em regime de monopólio. A cada exercício financeiro, é claro, a administração tem que ter créditos orçamentários para aquela contratação,
mas é um contrato por prazo indeterminado. É a hipótese de serviço público ofertado em regime de monopólio. Assim estabelece nosso artigo 110. Na contratação que gere receita, existem algumas contratações que geram receita para a administração, geram recursos para a administração. E no contrato de eficiência, é aquele contrato em que a administração vai gastar menos. Então, no contrato que gera receita para a administração e no contrato de eficiência, é aquele que gera economia para a administração, os prazos serão de. Então, nós temos aqui, necessariamente, uma situação um pouquinho diferente, que é um contrato que gera receita ou é um contrato que gera eficiência. Contrato de eficiência que gera economia para a administração. Os prazos serão de até 10 anos para aqueles contratos sem investimento, que a administração não tem que fazer nenhum tipo de investimento. Só faz a contratação, é um contrato que gera receita, ou um contrato que gera economia, que é o contrato de eficiência, pode ser de até 10 anos, quando a administração não tiver que fazer nenhum tipo de investimento. Agora, o contrato poderá ser de até 35 anos, a contratação, nos contratos com investimento, assim considerado aqueles em que impliquem a elaboração de benfeitorias permanentes, realizadas exclusivamente às custas do contratado, que serão revertidos ao patrimônio da administração pública ao término do contrato. Então, existem situações em que o contratado vai ter que colocar recursos próprios. Nós temos aí concessões de infraestrutura de rodovias, por exemplo, que em alguns casos poderia se enquadrar aqui, em contrato de até 35 anos, naquela concessão, quando houver investimento. Implica a elaboração de benfeitorias permanentes, realizadas exclusivamente pelo contratado, que serão revertidos lá no final ao patrimônio da administração pública. Nesse caso, aquele contratado vai poder explorar aquele serviço por até 35 anos, que é o prazo máximo que a lei aqui estabeleceu, quando há investimento. Se não tiver investimento, até 10 anos, que é o prazo do contrato, quando gerar economia, eficiência, ou quando gerar receita para a administração pública. Quase fechando, né, o tópico da duração dos contratos, nós temos a seguinte previsão. Na contratação que previr a conclusão de escopo pré-definido. Existem determinadas contratações que a administração faz para que seja realizada uma determinada atividade, um determinado escopo. Contratou aquele licitante para realizar tal tarefa. Isso é um contrato por escopo pré-determinado. Foi contratado para realizar algo. Na contratação que previr a conclusão de escopo pré-determinado de um objeto, de uma tarefa pré-estabelecida, o prazo de vigência do contrato será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no período firmado no contrato. Era para ser concluído em 2 anos, não foi. O contrato vai ser automaticamente prorrogado, porque ainda não foi concluído o escopo, a finalidade da contratação. Mas nós temos um problema. Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado. Então, ele não concluiu, não por sua culpa. E aí o contrato é automaticamente prorrogado. Agora, quando a não conclusão do escopo pré-determinado derivar de culpa do contratado, quais são as soluções que a lei apresenta? O contrato será constituído em mora, porque o contratado está descumprindo as suas obrigações, aplicáveis aqui, porque a mora na prestação das obrigações se aplica às sanções administrativas quando o contrato está em mora, está em atraso. A administração poderá, ao invés de simplesmente constituir o contrato em mora e aplicar a sanção, a administração poderá extinguir o contrato. E, nesse caso, vai adotar as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. E isso quando o não cumprimento daquele escopo pré-determinado se der por culpa do contratado. Ou constitui o contrato em mora e aplica a sanção, ou extingue o contrato e adota as medidas para a continuidade da execução contratual, sendo, por exemplo, contratando outra pessoa, outro prestador de serviço para aquele escopo pré-definido, assim como fixa o nosso artigo 111. O 112 complementa assim dizendo: os prazos contratuais previstos nessa lei não excluem nem revogam os prazos contratuais previstos em lei especial. Se houver lei especial, e há inúmeras leis estabelecendo outros prazos contratuais, observar-se-á os prazos contratuais previstos nessas outras legislações. O que está na lei de licitações como regra geral não exclui
nem revoga os prazos contratuais previstos em outras leis especiais. O contrato firmado sob regime de fornecimento e prestação de serviço associado terá sua vigência máxima definida pela soma do prazo. Aqui nós temos uma outra situação, que é o chamado contrato específico com fornecimento e prestação de serviço associado. Vai fornecer determinado material e vai prestar o serviço de maneira associada. Nesse caso, como existem essas duas obrigações, o contrato terá sua vigência máxima definida pela soma do prazo relativo ao fornecimento inicial, soma-se o prazo que foi previsto para o fornecimento inicial, ou a entrega da obra, somado com o prazo relativo ao serviço de operação e de manutenção. Este limitado a 5 anos, contados da data do recebimento do objeto inicial, autorizada a prorrogação na forma do artigo 107. Nesse caso, vamos fazer a soma do prazo relacionado ao fornecimento inicial ou à entrega da obra com o prazo relativo ao serviço de operação e manutenção. A operação e manutenção limitada a 5 anos, observando a prorrogação lá do artigo 107. Os contratos de serviços e fornecimentos contínuos poderão ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal de 10 anos, como nós já vimos. O contrato que previr a operação continuada de sistemas estruturantes de tecnologia de informação poderá ter vigência máxima de 15 anos. Aqui são aqueles contratos, principalmente do poder público na União, é muito mais comum que nós temos ali contratos para fornecimento de sistemas estruturantes de tecnologia da informação, por onde transitam todos os sistemas governamentais. Esses contratos, sistemas estruturantes de tecnologia da informação, eles poderão ter vigência máxima de 15 anos. Também há um prazo um pouco distinto do que nós vimos até aqui dentro da lei de licitações. Para ver como é que isso eventualmente aparece em prova, eu trago essa provocação de uma questão do ano de 2024, lá no Paraná, da Prefeitura de Ivaí. Leia as alternativas abaixo quanto aos contratos administrativos. Assertiva 1. O contrato poderá identificar os riscos contratuais previstos e presumíveis e prever matriz de alocação de risco. Sim, ele poderá identificar os riscos contratuais previstos e presumíveis e poderá prever a matriz de alocação de riscos, alocando esses riscos entre o contratante, que é a administração pública, e o contratado. Também é verdade. Mediante a indicação daqueles riscos a serem assumidos pelo setor público ou pelo setor privado, ou daqueles riscos que serão compartilhados. Correto. O contrato poderá identificar esses riscos contratuais. Esses riscos previstos e presumíveis. 2. Nos casos de contratos que impliquem a entrega de bens pela administração, lembra que, nesse caso, o contratado vai ficar como depositário? O contratado ficará como depositário, o valor desses bens deverá ser acrescido no valor da garantia. Citei isso claramente. Se o contratado vai ficar com bens da administração, para que a administração não sofra prejuízos, o valor desses bens vai ser acrescido ao valor da garantia. Verdade. 3. A critério da autoridade competente, em cada caso, poderá ser exigida, mediante previsão no edital, prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e fornecimento. Sim, é a critério da autoridade, ela vai avaliar casuisticamente, e em cada situação poderá ela exigir, mediante, é claro, a previsão no edital, de a prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e fornecimentos. 4. A duração dos contratos administrativos será prevista em edital, correto, e deverão ser observadas no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários. Se a administração pública não tiver créditos orçamentários, ela não pode assinar aquele contrato, bem como a previsão no plano plurianual daqueles créditos orçamentários quando a contratação ultrapassar o exercício financeiro. Também está correto. Estão corretas as assertivas 1, 2, 3 e 4. Aqui foram simplesmente transcrições literais das disposições da lei, para que o candidato fizesse um processo aí para relembrar. O objetivo dessa questão que eu trouxe é para você relembrar temas que você acabou de ver, para consolidar minimamente seu entendimento, embora nós não tenhamos aqui, no âmbito da PM, ainda uma questão sobre esse tema. Estamos estudando contratos. Agora nós vamos ver como esses contratos são executados. Na execução dos contratos administrativos, como é que essa execução contratual se dá dentro da nossa estrutura. Nós vamos ver essa execução contratual da seguinte maneira. Assim diz o artigo 115.
O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes. Isso é um pressuposto básico em todo contrato, né? Quando nós assinamos um contrato, nós esperamos que cada uma das partes cumpra fielmente as cláusulas contratuais. Aí continua o 115, que se execute fielmente o contrato pelas partes, de acordo com as cláusulas avançadas, com as cláusulas estabelecidas e as normas dessa lei. E cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução, total ou parcial. A inexecução do contrato gera consequências. Pode ser a inexecução total, pode ser a inexecução parcial. De uma maneira ou de outra, gerará consequências. Aí diz o parágrafo 1º. É proibido à administração retardar indevidamente a execução de obra ou serviço ou de suas parcelas. A administração não pode, porque aqui há interesses dos contratados. As pessoas contratam com a administração pública e elas esperam que a administração pública também cumpra as suas obrigações. Então, é vedado à administração retardar, demorar de maneira imotivada, sem justificativa, a execução de obra ou serviço ou de suas parcelas, inclusive na hipótese de posse do respectivo chefe do Poder Executivo ou de novo titular no órgão ou entidade contratante. Você já viu aquelas situações, e eu estou conversando aqui com administradores públicos em vários níveis, você já viu aquela situação em que há uma andança das cadeiras, que o chefe do Poder Executivo deixa o cargo e parece que o Estado parou, seja o presidente da República, seja o governador, seja o prefeito, ou naquelas situações em que você trabalha em determinada repartição pública e o chefe foi trocado, outro vem em seu lugar, enquanto o outro não chega, tudo para. A lei veio trazer uma previsão para dizer que isso não pode acontecer. É proibida a administração retardar imotivadamente a execução de obra ou serviço ou de suas parcelas, inclusive quando houver a posse do respectivo chefe do Poder Executivo ou de novo titular no órgão ou entidade contratante. Isso não é razão bastante para retardamento sem justificativa da execução de obra ou serviço ou de suas parcelas. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, sempre que a responsabilidade pelo licenciamento ambiental for da administração, e aqui é interessante, haverá uma contratação de uma obra ou de um serviço de engenharia e restou estabelecido que a responsabilidade para o licenciamento ambiental cabe, nesse caso específico, à administração pública. Foi assim que ficou determinado. A manifestação prévia ou a licença prévia, quando cabíveis, deverão ser obtidas antes da divulgação do edital. Aqui é importante. Ora, se cabe à administração pública o licenciamento ambiental, ela não sabe se ela vai obter esse licenciamento ambiental. Ela não pode divulgar o edital enquanto ela não tiver a manifestação prévia ou a licença prévia. Quando for cabível a manifestação prévia ou a licença prévia, ela deve ter primeiro essa manifestação ou essa licença para só depois publicar o edital. Então, deverão ser obtidas as licenças antes da divulgação do edital. Isso é importante para que os interessados tenham conhecimento que o licenciamento ambiental já está ok. Já se tem o licenciamento ambiental, porque isso é muito problemático em contratações públicas. Em caso de impedimento para a realização daquelas cláusulas contratuais, impedimento para a realização do contrato, em caso de ordem de paralisação do contrato ou em caso de suspensão do contrato, impedimento da realização das cláusulas contratuais, ordem de paralisação ou suspensão do contrato. O cronograma de execução será prorrogado automaticamente. Claro, houve um impedimento para a execução do contrato, houve uma paralisação, uma suspensão, o cronograma é prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente ao impedimento, a paralisação ou a suspensão, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. Apostilar é fazer o registro. Faz um simples registro dizendo que houve impedimento, uma paralisação, uma suspensão do contrato, e o cronograma foi prorrogado automaticamente pelo prazo que durou aquela paralisação. Nas contratações de obras, verificada a ocorrência disposto no parágrafo 5º desse artigo. Então, contratou uma obra e houve um impedimento, uma paralisação ou uma suspensão. Nesse caso, observado o disposto aqui no parágrafo 5º desse artigo, por mais de um mês, se aquele impedimento, a paralisação ou a suspensão for por mais de um mês, a administração deverá divulgar em sítio eletrônico oficial, no site oficial, e em placa a ser afixada em local da obra de fácil visualização
pelos cidadãos um aviso público de obra parada, com o motivo da paralisação e o responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato e a data prevista para o reinício da execução. Paralisou por alguma razão, houve impedimento, houve uma suspensão, coloca lá, se durar mais de um mês, divulga no site, coloca uma placa lá no local dizendo que a obra está paralisada, por que foi paralisada e quem é o responsável pela inexecução temporária. Os textos com as informações que vão estar contidas nessa placa serão elaborados pela administração. Os textos com as informações que serão publicados no site oficial serão elaborados pela administração, dizendo as razões que levaram à paralisação daquela obra e o seu correspondente tempo de paralisação. Ao longo de toda a execução do contrato, o contratado deverá cumprir a reserva de cargos. Isso aqui é necessário prever mesmo, porque o edital prevê, o contrato tem cláusulas sobre isso, e se espera que o contratado cumpra as suas obrigações. Mas, às vezes, esperar que ele cumpra as obrigações não basta. Nós temos que fiscalizar se essas mesmas obrigações foram cumpridas, diz o 116. Ao longo de toda a execução do contrato, o contratado deverá cumprir a reserva de cargos. Se tiver previsão em lei para reserva de cargos naquele tipo de contratação, o contratado deve cumprir a reserva de cargos previstos em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz. Ela deve manter essa reserva de cargos, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas. Tem que cumprir. Sempre que esse contratado for chamado a prestar contas, sempre que for solicitado pela administração, esse contratado deverá comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere o caput desse artigo, com a indicação dos empregados que preencherem as referidas vagas. A administração vai fiscalizar e vai chamar o contratado a demonstrar que está cumprindo a sua obrigação. Ele deverá apresentar a indicação dos empregados que estão preenchendo aquelas vagas reservadas segundo a previsão legal. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada, marque aí, por favor, por um ou mais fiscais de contrato. Vou colocar aqui um pezinho de prova bem grandão. Na administração militar, isso é muito importante. Então, haverá um contrato. Esse contrato administrativo terá pelo menos um fiscal do contrato. Então, vai ter um militar ali, atuando como fiscal do contrato, e às vezes nós podemos ter mais de um fiscal, 2 fiscais, 3 fiscais, que seja. Então, a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais, mas não disse quantos, representantes da administração, especialmente designados, conforme os requisitos estabelecidos no artigo 7º dessa lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação, inclusive, de terceiros para assisti-los, para auxiliá-los e subsidiá-los. Os terceiros não substituem os fiscais do contrato. Eles vão assistir, vão assessorar, vão subsidiar os fiscais com informações pertinentes a essa atribuição. Aqui eu trago a previsão lá do artigo 7º. Caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, promover a gestão por competências e designar apenas agentes públicos para o desempenho de funções essenciais à execução desta lei, que preenche os seguintes requisitos. Então, nós estamos trabalhando aqui com os requisitos para ser fiscal de contrato. Sejam preferencialmente servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da administração pública, tenham atribuições relacionadas a licitações de contratos ou possuam formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo, criada e mantida pelo poder público, não seja cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da administração, nem tenham com eles vínculos de parentesco colateral por afinidade até o 3º grau ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil, por exemplo. Aqui é um fiscal de contrato ou mais de um fiscal de contrato que vão representar a administração preenchendo aqueles requisitos ou pelos seus substitutos, permitida a contratação de terceiros para assistir os fiscais do contrato, para subsidiá-los com informações pertinentes ao objeto da contratação e à realização de suas atribuições. Complementa a lei, assim estabelecendo para nós
O fiscal do contrato, ele vai anotar em registro próprio. Então, eu pus um pezinho de prova no caput, vou pôr um pezinho de prova aqui. O fiscal do contrato vai anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato. O que aconteceu? Determinando o que for necessário para a regularização de faltas ou dos defeitos que ele, fiscal do contrato, observou. O fiscal do contrato vai informar seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência. O fiscal do contrato detectou uma falta ou um defeito na prestação das obrigações contratuais. Constatou que ele, fiscal, não tem competência para resolver. Ele vai, em tempo hábil, adotar as medidas convenientes e vai informar os seus superiores hierárquicos para que isso seja corrigido, principalmente quando aquela correção escapar aos limites da competência do fiscal do contrato. O fiscal do contrato, ele será ainda auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da administração. O órgão de assessoramento jurídico ou de controle interno, eles deverão dirimir dúvidas e subsidiar o fiscal do contrato com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual. Isso aqui é muito importante para a sua prova. Essa tela é muito importante sobre o papel do fiscal do contrato. Você, policial militar, que me vê e ouve agora, na unidade em que você está trabalhando, eventualmente você pode ser acionado para atuar como fiscal do contrato. Você tem que ter o conhecimento das suas obrigações, já estarão previstas, você vai ter acesso a elas, mas saber aqui na lei quais são algumas dessas atribuições que recaem sobre o fiscal do contrato. Na hipótese da contratação de terceiros, nós vimos que cabe a contratação de terceiros para poder auxiliar o fiscal ou os fiscais do contrato, subsidiá-los. Então, nós sabemos que isso pode acontecer. Se houver a contratação de terceiros prevista no caput, como eu já assinalei, deverão ser observadas as seguintes regras. Aí contratamos, por exemplo, uma empresa ou um profissional terceirizado para auxiliar na fiscalização do contrato. A empresa ou o profissional contratado assumirá responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela precisão das informações prestadas. Já que você foi contratado para assessorar, assume a responsabilidade civil objetiva por aquilo que informou ser verdadeiro e pela precisão das suas informações. Vai firmar um termo de compromisso de confidencialidade, já que foi contratado para assistir o fiscal, os fiscais e para subsidiá-lo. Assina um termo de confidencialidade e não poderá exercer atribuição própria e exclusiva de fiscal de contrato. Que você tem que se lembrar que o terceiro contratado, ele não substitui o fiscal do contrato. Então, ele não vai exercer atividade própria e exclusiva do fiscal de contrato. Vai apenas assisti-lo e subsidiá-lo. A contratação de terceiro não eximirá, por isso que eu disse, o terceiro não substitui o fiscal do contrato. Então, a contratação desse terceiro não exime de responsabilidade fiscal do contrato nos limites das informações recebidas do terceiro contratado. O fiscal do contrato mantém a sua responsabilidade nos limites das informações que ele recebeu do terceiro contratado. Isso é importante dentro aqui da regra estabelecida na Lei de Licitações e Contratos. O contratado deverá manter um preposto aceito pela administração. O contratado está prestando lá um serviço qualquer ou está realizando uma obra junto à administração. Esse contratado deve manter um preposto que o contratado apresentou para a administração aceitou esse preposto, é o representante do contratado. E esse preposto vai ficar no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato. Se a administração precisar acionar o contratado, vai fazê-lo por intermédio do preposto que foi apresentado. Então, o contratado mantém esse preposto. O contratado será obrigado. Isso aqui, em todo contrato que a gente firma, nós vamos prever situações similares a que aqui estão. O contratado será obrigado a reparar, a corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, às suas custas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados. Isso aqui é simples. Em qualquer contrato que você firma, vai comprar algum produto. Se o produto vem com defeito, vem com algum vício, você vai cobrar
do contratado para que o contratado faça a reparação. Aqui é a mesma regra no artigo 119. O contratado ele será responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros em razão da execução do contrato. O contratado causou dano à administração ou causou dano a terceiro durante a execução daquele contrato, os danos causados, ele vai ser obrigado a se responsabilizar por eles. E não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante. Aqui seria muito simples o contratado dizer assim, não, aconteceu um dano, mas a administração fiscalizou e não falou nada. Aí a lei é bem cautelosa, ela diz assim, não vai excluir a responsabilidade do contratado, não vai reduzir a responsabilidade do contratado a fiscalização ou acompanhamento feito pela administração pública, pelo contratante. Isso não é razão suficiente para o contratado buscar eximir-se de responsabilidade. Isso não exclui sua responsabilidade. Ele continuará sendo responsável pelos danos que causou durante a execução daquele contrato, a regra que nós vimos no artigo 120. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. Determinado licitante participou do processo licitatório, sagrou-se vencedor, assinou o contrato administrativo e iniciará a prestação de serviço. Para prestar o serviço, esse contratado tem empregados. As responsabilidades para os contratos trabalhistas, aqueles encargos que devem ser pagos pelo empregador, os encargos previdenciários, fiscais e comerciais, eles são de responsabilidade do contratado. Isso não é responsabilidade da administração pública. É o contratado que se responsabiliza por esses encargos. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas. O contratado não está recolhendo fundo de garantia, não está pagando férias e outras obrigações trabalhistas. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, o fato dele estar devendo, dele não pagar, essa inadimplência não transferirá à administração a responsabilidade pelo seu pagamento. Essa responsabilidade é do contratado e não poderá onerar o objeto do contrato. Se o contratado está inadimplente com suas obrigações trabalhistas, fiscais e comerciais, isso não pode gerar ônus para o objeto do contrato, nem restringir a regularização e o uso das obras e das edificações, inclusive perante o registro de imóveis, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo 2º desse artigo, que a gente vê agora. Então, veja, eu primeiro quero estabelecer as obrigações trabalhistas, fiscais e comerciais são do contratado. Se o contratado estiver inadimplente com suas obrigações trabalhistas, com suas obrigações fiscais, por exemplo, e comerciais, elas não se transferirão para a administração pública. Isso não ocorrerá. E o fato do contratado estar inadimplente, isso não pode onerar o objeto do contrato. A única ressalva é a que está no parágrafo 2º do artigo 121. Exclusivamente, só nesse caso, nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva e de mão de obra. Pensa no serviço de manutenção e limpeza lá na unidade. Serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Suponhamos que seja, teoricamente, sempre os mesmos funcionários. Nesse caso, a administração vai responder solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas, se comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contrato. Só nessa hipótese, em se tratando de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, aí a administração tem responsabilidade solidária e subsidiária em relação às obrigações previdenciárias e trabalhistas, quando ela, a administração, falhou na fiscalização do cumprimento das obrigações por parte do contratado. Tirando essa hipótese, quem responde por essas obrigações é apenas e tão somente o contratado, sem vínculo direto com a administração, no que se refere a essas obrigações específicas. Ainda no artigo 121, aí assim estabelece a regra fixada em nosso parágrafo 3º. Nas contratações de serviços contínuos, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, para assegurar o cumprimento de obrigações trabalhistas pelo contratado, a administração, mediante disposição em edital ou em contrato, poderá, entre outras medidas, aqui são algumas exemplificações,
E é muito comum nesses contratos que antes da administração fazer o pagamento ao contratado, ela exigir que ele apresente comprovantes do cumprimento das suas obrigações trabalhistas. É muito comum. Então, a administração prevê no edital e no contrato algumas medidas como tais: exigir caução, fiança bancária ou contratação de seguro-garantia com cobertura para verbas rescisórias inadimplidas. A administração pode requerer: olha, eu vou te contratar, é um serviço contido com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, mas você vai contratar em uma caução em dinheiro, uma fiança bancária, ou um seguro-garantia para, caso não cumpra com as verbas rescisórias quando mandar alguém embora, nós temos um seguro que você já contratou. Ou pode a administração condicionar o pagamento daqueles valores ao contratado à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas vencidas relativas ao contrato. Essa é a parte mais comum. Antes de pagar, o contratado apresenta os comprovantes de cumprimento das suas obrigações trabalhistas. Pode a administração efetuar o depósito de valores em conta vinculada. Por exemplo, o empregado saiu daquela empresa, está discutindo na Justiça do Trabalho o não pagamento de algumas verbas, a administração pode fazer o depósito do valor em uma conta vinculada ao Poder Judiciário, por exemplo, para cumprir as obrigações trabalhistas, caso o ex-funcionário saia vencedor naquela disputa. Pode também, em caso de inadimplemento, a administração poderá efetuar diretamente o pagamento das verbas trabalhistas. Pode acontecer também. O contratado não cumpriu com a sua obrigação, está inadimplente, a administração poderá efetuar diretamente o pagamento das verbas trabalhistas, que serão deduzidas do pagamento devido ao contratado. Tem que pagar lá mensalmente ao contratado R$50 mil, mas deduziu verbas trabalhistas, que foi de 8 mil, paga 42. É o que está aqui no inciso 4. Poderá também, entre outras medidas, estabelecer que os valores destinados a férias, a 13º salário, a ausências legais e a verbas rescisórias dos empregados do contratado que participarem da execução dos serviços contratados serão pagos pelo contratante ao contratado somente na ocorrência do fato gerador. Então, só vai ser feito o pagamento de férias, por exemplo, quando o indivíduo entrar no gozo de férias. Só vai ser feito o pagamento de 13º salário quando o momento do 13º salário chegar. Essas são algumas regras que podem ser fixadas lá no contrato. Veja bem, os valores depositados na conta vinculada a que se refere o inciso 3 do parágrafo 3º serão absolutamente impenhoráveis. Isso aqui são verbas alimentícias. Lembra lá do parágrafo 3º, no inciso 3, que naquelas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, para assegurar o cumprimento das obrigações, a administração poderá, por exemplo, efetuar o depósito de valores em uma conta vinculada. Nesse caso, esses depósitos feitos na conta vinculada serão valores absolutamente impenhoráveis, porque eles têm aqui, pelo menos inicialmente, natureza alimentícia. Então, a lei já vai dizer, olha, aqueles valores lá depositados são impenhoráveis, eles só servem para satisfazer as obrigações trabalhistas, caso elas sejam comprovadas posteriormente. O recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto no artigo 31 da Lei 8.202. Só vou citar aqui. Essa lei dispõe sobre a organização da Seguridade Social e institui o plano de custeio e dá outras providências. Então, a empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço e recolher em nome da empresa cedente da mão de obra a importância retida até o prazo tal. Aqui é apenas no que se refere a obrigações previdenciárias. Então, existe uma legislação específica dizendo como esse recolhimento deve ser feito por parte aí do contratado, por exemplo. Essas são as regras básicas do nosso artigo 121. E aí nós vamos complementar, chegando para o final, no que se refere à execução dos contratos, aos seguintes esclarecimentos. Na execução do contrato, e sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, olha, na execução do contrato, e sem qualquer prejuízo às responsabilidades contratuais e legais, o contratado poderá subcontratar partes de obra, do serviço ou do fornecimento, até o limite autorizado em cada caso pela administração. Poderá haver, então, subcontratação? Poderá haver. Contratou a empresa lá para executar determinada obra, por exemplo, e essa empresa fez a subcontratação de uma outra empresa menor. Isso pode acontecer. Poderá subcontratar partes da obra, parte do serviço ou do fornecimento. Mas essa subcontratação só poderá ocorrer até o limite autorizado pela administração em cada caso. E pode ser que a administração sequer autorize a subcontratação.
Existem casos em que ela não autoriza. Então, veja, nesta hipótese, o contratado apresentará, em se tratando de subcontratação, ele apresentará à administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado. Vai subcontratar uma empresa, tem que comprovar que aquela empresa tem capacidade técnica, por exemplo, para realizar aquela parte da obra. E essa capacidade técnica será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente. Regulamento ou edital de licitação poderá vedar, restringir ou estabelecer condições para a subcontratação. Está vendo? O regulamento ou o edital de licitação poderá vedar a subcontratação, poderá restringir a subcontratação. O edital vai trabalhar com isso. O regulamento pode dizer, em tal caso, não cabe subcontratação. Se não houver essa vedação, é possível subcontratar. Será vedada a subcontratação de pessoa física. De certa forma, esse parágrafo 3º, ele está tratando como quase como um tipo de nepotismo, porque haveria aqui interesses cruzados que vão afetar a administração pública, por isso que há uma vedação. Observe. Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica se a pessoa física, ou os dirigentes da pessoa jurídica, mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com o dirigente do órgão ou entidade contratante, ou com agente público que desempenhe função na licitação, ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato. Tem todo sentido, né? Como é que nós vamos contratar uma empresa, por exemplo, ou uma pessoa física, subcontratar uma pessoa física que tem vínculo com o dirigente daquele órgão, que tem vínculo com o agente público que desempenha papel naquela fiscalização, que tenha vínculo com o fiscal do contrato? Isso aqui vai afetar o interesse da administração. Ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade até o 3º grau, devendo essa proibição constar expressamente no edital. Imagine se fosse possível. Tem um agente público fiscal do contrato, foi subcontratado uma empresa, e naquela empresa, o proprietário da empresa é a esposa do fiscal do contrato. Ele não pode, essa empresa não pode ser subcontratada. Tem vedação expressa que vai constar, inclusive, lá no edital de licitação, porque isso atenta contra o interesse da administração pública. O artigo 123 conclui o tópico da execução dos contratos nos seguintes limites. A administração terá o dever de explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução dos contratos regidos por essa lei. Eu quero trazer esse tópico do artigo 123 para outro contexto. Imagine quando você apresenta perante a administração uma petição qualquer. Por exemplo, eu apresentei à administração, não vou entrar no detalhe, agora uma petição relacionada com honorários de aulas em que eu não recebi 2 honorários. O CAP fixou algum problema, alguma inconsistência no honorário. Eu mandei uma mensagem para a administração e a administração não me respondeu. Diante da não resposta, eu mandei uma mensagem diretamente para o CAP, pedindo esclarecimentos. E troquei lá umas 5 mensagens com o CAP para me esclarecer o Centro de Administração de Pessoal, onde eu deveria apresentar a minha demanda, já sei onde deveria apresentar. Já apresentei. E até o momento não obtive resposta. Vou obter essa resposta de uma outra maneira, mas eu quero apenas brincar com isso para dizer assim, quando a gente não obtém uma resposta, isso nos incomoda. Olha, eu preciso de uma resposta, diga sim, diga não, diga onde eu corrijo. Agora, imagine em uma licitação em que eu tenho um contratado e o contratado apresenta uma demanda para a administração senta em cima dessa demanda e não dá resposta nenhuma, nem que sim, nem que não. A administração tem que falar, velho. Ela tem que dizer se pode, se não pode, se é, se não é, se vai, se não vai. A não ser quando a pergunta foi impertinente, ela não está obrigada a responder. Mas a disposição do artigo 123 ajuda muito. A administração terá o dever de explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução dos contratos regidos por essa lei. Ela tem que falar, ela tem que se manifestar, ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de não interesse para a boa execução do contrato. Esse aqui ela não tem que explicitamente emitir uma decisão porque é impertinente, porque é protelatório, porque é descabido, não tem interesse para a execução do contrato.
Mas, se tiver interesse, ela tem que solucionar, ela tem que se manifestar, ela tem que responder. Aí diz o parágrafo único: salvo disposição legal ou cláusula contratual que estabeleça prazo específico. Se tiver uma disposição legal ou se tiver uma cláusula contratual trazendo um prazo específico, aplica-se a cláusula contratual, aplica-se a disposição legal. Se não tiver, a administração tem um prazo. Concluída a instrução do requerimento do CAPT, a administração terá o prazo de 1 mês para decidir. Se não tiver um prazo diverso previsto, ela tem 1 mês para decidir, admitida a prorrogação por igual período. O que não pode é ela quedar-se silente, ela não falar nada, como se isso não tivesse nada a ver com ela, quando é imprescindível para a resolução do contrato. Você que é bravo, valente, me acompanhou até esse momento, eu preciso dizer que os temas que eu aqui tratei, eles já foram objeto de prova em nossos processos seletivos. Às vezes, alguns candidatos me perguntam assim: essa matéria é muito grande, qual é a parte mais importante? Muitas vezes eu não consigo te dizer qual é a parte mais importante. Eu poderia responder: a parte mais importante é tudo. Nós estamos aqui estudando o artigo 123 da lei, e eu te apresento uma questão do CEGESP 2022. Essa questão perpassou por inúmeros temas que nós estudamos até agora. Temas de execução de contrato estão aqui, diz o enunciado. No que se refere à Lei 14.133 de 2021, que trata da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, e o Decreto 4657, que é a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, assinale as assertivas abaixo e, na sequência, marque aquela que for a correta. Então, vamos ver. 1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais do contrato. Correto. Um fiscal ou mais, que são representantes da administração, especialmente designados para aquele fim, ou pelos seus respectivos substitutos. Perfeito. É permitida a contratação de terceiros para assistir os fiscais do contrato ou para subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição, devendo, dentre outras obrigações, o que cabe ao fiscal do contrato, anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. Correto? Vamos na 2. É dispensável a análise jurídica, e está lá atrás na lei, lá no artigo 53. É dispensável a análise jurídica nas hipóteses previamente definidas em ato da autoridade jurídica máxima competente, que deverá considerar, quando a análise jurídica é dispensável, o baixo valor, a baixa complexidade da contratação, a entrega imediata do bem ou a utilização de minutas de editais e instrumentos de contrato, convênio ou outros ajustes previamente padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico. Perfeito. Nesse caso, a análise jurídica é dispensável. Volte posteriormente lá no artigo 53, que você vai encontrar essa previsão. Vamos na 3. Será executada no Brasil a sentença proferida no estrangeiro? Sim, desde que são os requisitos. Isso aqui é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Desde que essa sentença no estrangeiro tenha sido proferida por juiz competente, dentre outros requisitos, e continua. Contudo, não há necessidade de ser traduzida por intérprete autorizado. Errado. Se é uma sentença proferida no estrangeiro, há a necessidade que ela seja traduzida por intérprete autorizado. E continua. Nem ter sido homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Errado. Ela tem que ter sido homologada pelo Supremo Tribunal Federal para produzir efeitos no Brasil. A 3 é falso. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 4. Não se destinando à vigência temporária, em regra, a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue. Correto. A lei entrou em vigor, ela vai continuar permanentemente até que uma lei posterior a modifique ou revogue. Isso está perfeito. Assim, a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declaro. Correto. Quando seja com ela incompatível. Perfeito. Ou quando regula inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Certo. Contudo, uma lei revogada se restaura automaticamente por ter a lei revogadora perdido vigência? Errado. Essa parte final aqui está equivocada. Essa parte final não é automaticamente. É salvo se tiver disposição em sentido contrário. Aqui nós estamos falando da figura da repristinação. Uma lei estava em vigor, foi revogada por uma lei posterior.
A lei posterior também foi revogada. A lei anterior, inicialmente revogada, ela não entra em vigor automaticamente novamente. A lei revogada, ela não se restaura automaticamente. Teria que haver uma disposição legal fazendo isso. É a figura da repristinação. Essa parte final dizendo que, contudo, a lei revogada se restaura automaticamente por ter a lei revogadora perdido vigência. Errado. Tem que haver uma disposição legal trazendo tal previsão. A 4 é falsa. Se a 4 é falsa, somente 2 alternativas estão corretas. Esta questão é um brinde para quem ficou até esse momento da aula, para verificar que existem matérias que se intercomunicam e os temas distribuídos na lei de licitações, pelo menos em questões que nós já tivemos a oportunidade de ver dentro dos nossos processos seletivos, elas vão perpassando por inúmeros capítulos dentro da lei. Por isso que a gente tem que ter uma noção mínima para conseguir, pelo menos, diferenciar uma coisa da outra. Pode ser que, por uma falta de sorte, por uma fatalidade, eu não consiga resolver plenamente a questão, mas satisfaz o meu coração e me dá segurança quando eu vou para um processo seletivo e eu minimamente entendo sobre aquilo que me foi perguntado, que eu não estou perdido. Isso dá um pouquinho mais de segurança. Com essas singelas palavras, encerro essa apresentação. Os aguardo brevemente com mais um conteúdo. Fiquem bem e até lá.